Vamos falar uma coisa eu e você aqui, você e eu. É, o Corinthians não tá muito afim nessa Sul-Americana, né? Hã? Fala só pra mim. Fala só pra mim. O Corinthians não tá muito afim nessa Sul-Americana, hein? Caramba, gente. Olha. Bora falar do Timão e notícia boa. Bora se inscrever? Já se inscreveu? Obrigado se você já se inscreveu. Se não, por favor, não custa nada inscrever-se. É o botão ali. Clique em inscrever-se. Vamos nessa. Desse técnico que pode ser Dorival, deve ser Dorival. E também dar uma informação do meu parceiro João Paulo Capelanes. O Capelanes me ligou durante o jogo para dividir comigo o que ele estava sabendo a respeito do Roberto Mantini. O Roberto Mantini, que é ex-técnico da seleção da Itália, campeão da Euro, inclusive, em 2020, aquela Euro com o brasileiro Jorginho. Curioso, né? Porque era uma seleção italiana que estava assombrando na Euro naquele momento. Eu lembro de fazer matérias resgatando o futebol da Itália e depois eles não foram para a Copa de novo, né? Mas, enfim, eu vou falar a respeito do que o Capelanes me passou e do que pode acontecer com o Roberto Mantini aí, que, cara, surge como uma possibilidade. Caso o Dorival Júnior não feche com o Corinthians, porque essa possibilidade ainda é a maior. Ainda existe a possibilidade do Corinthians anunciar o Dorival entre hoje e amanhã. E aí, cara, eu vou falar sobre isso, tá? E aí eu acho que precisa logo, porque vocês percebam como é um time sem identidade, no limbo. Um time no limbo. O Corinthians hoje é um time no limbo. É um time que não sabe para onde vai, não sabe se foca na Sul-Americana, se foca no Campeonato Brasileiro, se corre pelo Orlando Ribeiro, se corre pelo... Tem que correr pelo torcedor, né? Mas, enfim, se corre pelo Dorival, por um outro técnico que vai vir, se esse esquema vai ser mantido. Então fica uma coisa meio insossa, assim, sabe? O time jogou hoje, cara, de um jeito que não foi legal. Eu não sei qual a sensação de vocês, assim, mas eu fiquei olhando o jogo e falei, caramba, que isso? Pô, os caras... cara, todo jogo é jogo. O torcedor foi lá pra quê? Uma chuva do caramba. Numa quinta-feira, pra assistir esses caras em campo e, mano, toquinho de lado, e, sabe? E o Racing do Uruguai atacando. Pô, ano passado, o Corinthians meteu 3-0. Foi ano passado. Meteu 3-0 nesses caras. É um timeco, um time frágil. E o Hugo teve que fazer três defesaças, estilo Hugo Souza, assim, né? Que saudade do Hugo, né? Um chute que a bola ia na gaveta, o segundo queima a roupa, aí depois o cara no rebote ele conseguiu salvar também, depois o Mateuzinho acabou tirando em cima da linha. O Corinthians correu risco. E se empatasse hoje, tava fora, né, gente? Tava fora. E aí eu não entendo esse desprezo, juro por vocês que eu não entendo esse desprezo com a Sul-Americana. Sul-Americana é título, gente, é competição. Mas é uma competição que, enfim, é menor que a Libertadores. Irmão, vamos cair na real? Eu sou torcedor do Grêmio. Vamos cair na real? Que a minha realidade é essa? Eu sei que o Corinthians investe muito, eu sei que o Corinthians estava na Libertadores, e aí tomou um banho de água fria quando cai na pré para a Sul-Americana, mas olha quem tá na Sul-Americana, cara. Cruzeiro, Fluminense, Fortaleza. Não, Fortaleza tá na Libertadores. Bahia tá na Libertadores. Mas, cara, é isso. Não tem muito o que fazer. É título. Ali na frente vai afunilar, vai ter porrada, vai ser difícil. E, cara, mas será que tem que priorizar a Sul-Americana ou o Campeonato Brasileiro? Depende de como você tá no brasileiro. Eu acho que o brasileiro você tem que dar uma atenção e tudo mais, mas o Corinthians está sem técnico. O torcedor tá indo ao estádio e aí os caras ficam correndo desse jeito. Porra, eu olhando o jogo assim, fiquei revoltado, cara. Falei, não é possível. Pô, não entra em campo então. Mas assim, visivelmente os caras nem aí pra essa Sul-Americana. Nem aí. Aí ganharam agora, mas ainda tá difícil, cara. Só classifica o primeiro, que no caso hoje é o Huracan. E o Corinthians vai ter que ganhar do Huracan fora, porque perdeu em casa. Vai ter que ganhar o próximo jogo em casa do América de Cali. Vai ter que ganhar fora do Racing. E vocês acham que vai ser barbada ganhar desse Racing fora de casa? Pelo jogo que foi hoje? É que depende de como entrar, né? Depende de como entrar. Por isso que é foda, falta comandante. Porque se tem um treinador que fala assim, não, eu quero título, eu quero ganhar. Se o Dorival é anunciado, por exemplo, chega no próximo jogo e fala assim, eu não sei se vocês
brincando ou não, mas a Sul-Americana eu quero ganhar, porque eu não tenho a Sul-Americana, sei lá, tô conjecturando aqui. Eu tenho Copa do Brasil, eu tenho brasileiro não tem, mas eu tenho Libertadores e eu quero ganhar essa Sul-Americana. Então é o seguinte, vamos correr, vamos tentar, vamos ganhar. Os caras, opa. Mas é que hoje não tem comando, né, gente? Não tem treinador, não tem nada, o time tá meio à deriva, e aí fica difícil. Mas que demora para anunciar um novo técnico. Que novelinha chata tá essa história de técnico do Corinthians. É difícil, né? Porque o Corinthians contou muito com o Tite. E aí a gente já falou muito sobre o que aconteceu com o Tite, né? E de uma forma repentina. Acho até que a galera tá meio insensível aí na parada, mas não sou eu que vou julgar o comportamento do torcedor. Enfim, o Tite ele acabou tendo problemas depois daquela ideia, né, de não pego nenhum time, aí acabou pegando o Flamengo, ficou mal, o torcedor pegou no pé. Mas enfim, eu acho que quando trata-se de saúde, eu não entro muito. E aí, do nada, a partir da terça-feira de manhã, o Corinthians teve que se voltar para o nome do Dorival Júnior. E aí a ideia já era ter o Dorival hoje, né? Já era ter o Dorival hoje na Neoquímica Arena, participando já da pré-eleição, né? Conhecendo o elenco, indo ao CT, mas a coisa deu uma embaçada. E aí eu vou falar do Roberto Mantini aí, citado pelo Capelanes. Mas a questão é o seguinte, gente, o que está rolando nesse momento? O jogo terminou. Logo depois do jogo, o jogo terminou cedo, né? A gente está falando de 9h30 da noite. São Paulo, a noite é uma criança. O Fabinho Soldado foi a Florianópolis, conversou com o Dorival, os dois se acertaram num primeiro momento. O Dorival quer muito treinar o Corinthians, essa informação ela veio através de colegas, mas é a que eu tenho também, que o Dorival muito topou treinar o Corinthians, está muito afim de treinar o Corinthians, quer recuperar a imagem dele perante ao que ficou pela seleção. Tem no Corinthians um desafio enorme pela torcida, pela grandeza do clube, de fazer esse time jogar, de fazer esse time ser campeão, e ele entende que o time tem bala para isso, para melhorar o estilo de jogo que hoje lá está. Então o Dorival, ele topou, a real é essa. Ele topou, a conversa foi muito boa. Ele e o Fabinho, que já se conheciam do Flamengo, se acertaram numa boa, tá tudo certo, já trabalharam juntos, né? Então, assim, tudo dentro dos conformes. Tá, mas e o que embaçou? Embaçou quando entrou aqui, ó. Porque aí o Corinthians apresentou um projeto, inclusive até o fim de 2026, até o fim do mandato do Augusto Melo. O projeto é esse, nós vamos pagar tanto, nós temos essas metas, o elenco é esse, papapá, vamos contratar na metade do ano, tem isso, tem aquilo, não sei o que, papapá. O Dorival, beleza, eu topo, vamos nessa. Agora é o seguinte, agora você conversa com o meu empresário. Porque é o empresário que faz os contratos, né? O profissional, ele... nesse nível, quando você atinge esse nível de profissional, você não se desgasta com valores, né? Quem se desgasta é o empresário, que defende os interesses do profissional, né? Então faz o seguinte, você aí... Só que o Fabinho, ele tem a caneta até a página 2, né? Ele depende do aval do presidente, ele trabalha com orçamento, ele trabalha como diretor financeiro, então ele não pode simplesmente tomar todas as decisões sozinho. Ele precisa consultar as bases. Então é feita uma proposta, essa proposta recebe uma contraproposta do tipo, tá, peraí, mas isso aqui? Aí, opa, peraí, não era isso que eu tava contando. Então só um pouquinho que eu vou ter que voltar lá, segura aí que eu vou ver e tal. E aí isso deu uma embaçada, teve algumas questões que é natural de qualquer negociação. A comissão do empresário, às vezes, é um pouco maior do que o clube está disposto a pagar. É o empresário que está fazendo toda a negociação, é o empresário que defende os interesses do treinador. Aí tem algumas bonificações, alguns gatilhos, tá? Mas peraí, ó, hoje a situação que tá posta é essa, mas se eu te conseguir um quarto lugar, se eu te conseguir um vice, se eu te conseguir um título brasileiro, uma Libertadores não dá mais, uma Sul-Americana, uma Copa do Brasil, tudo isso os caras estão botando na ponta do lápis. E aí deu aquela, peraí, mas aí vai ficar muito aqui, então vamos ajustar aqui, ali. Mas entre Dorival e Fabinho, tudo certo. Dorival quer o Corinthians. O Fabinho quer o Dorival. O Corinthians quer o Dorival. E aí, nesse desenrolar, o tempo foi passando, aí embaçou porque eles não conseguiram fechar a tempo
de um momento na expectativa do jogo de hoje. Então, todos os esforços, todos os olhares, tudo teve que se voltar para o jogo de hoje. Por isso que eu falo que isso atrapalha também, porque era visível, isso foi para dentro de campo, que os jogadores não estavam focados no jogo. Não sei se vocês tiveram essa sensação, eu tive. Que os jogadores não estavam ali, que eles não estavam, sabe? Era uma coisa... Porque não tem comando, não tem comandante, não define o técnico, uma coisa meio, sabe? Cadê o projeto? Qual é o projeto que o clube tem? Então, uma coisa assim, sabe? O time hoje estava no limbo, assim, sabe? Pairando nas nuvens, não sabia muito para onde ia, a deriva. E aí, o Fabinho voltou, exatamente por causa do jogo. Ele tinha que estar perto do elenco aqui também. Eu sei que ele tem uma missão maior, que é contratar o técnico, mas ele voltou. E o Dorival ficou. Então a informação que eu tenho é que o Dorival ficou. Só que aí o empresário do Dorival veio junto. Não junto do Fabinho, mas veio para São Paulo também. E agora eles têm uma reunião que deve estar acontecendo agora, ou eles vão daqui a pouco para algum restaurante. Se tem algum stalker aí, né? Para pesquisar. E aí a informação do meu parceiro João Paulo Capelanes, ele me ligou. E, cara, assim, é muito legal esse trabalho de apuração de quem acompanha o dia a dia, né? Porque, cara, às vezes uma fonte te tira do caminho, às vezes outra fonte te fala um negócio, mas você não consegue confirmar com a outra. É um trabalho muito difícil mesmo, cara, de fazer essa mapeada aí. E aí o Capelanes me ligou e me deu todo o caminho da informação. E aí eu posso dizer para vocês que, assim, a informação dele é muito quente. É muito quente. Não é que o Roberto Mantini será o técnico do Corinthians, nem que negocia, não é isso. Mas a informação dele é muito quente no seguinte sentido. O Mantini, contatado por representantes dele aqui no Brasil, se interessou ao ponto de dizer que dinheiro não seria um problema. O Roberto Mantini se interessou com a possibilidade de treinar o Corinthians e chegou a dizer que dinheiro não seria um problema, que isso seria muito fácil de resolver, que ele não iria pedir, sei lá, rios de dinheiro, mesmo com o status que ele tem do futebol europeu, seleção da Itália e tudo mais. Ele gostou da ideia. E aí, a informação do Capelanes ela é muito maior do que isso. É de que esses representantes estariam hoje no jogo. Para conversar com a diretoria do Corinthians, caso a situação do Dorival não desse certo. E, na verdade, como tem uma reunião marcada para definir o Dorival, e esse ainda é o foco, eu acho que essa conversa rola meio que ao mesmo tempo, assim. Do tipo, tá, olha só, nós estamos aqui conversando com o treinador, mas, enfim, qual é a situação e tal. Por quê? Porque o Corinthians precisa se cercar agora de uma outra possibilidade. E de manhã, o Capelanes chegou a falar que tinha um terceiro nome, Tite Dorival, e tinha um terceiro que não era o Luiz Castro, mas que ninguém sabia. O Capelanes chegou a falar isso, eu me lembro, eu estava no programa, ele disse, gente, eu confesso, eu não sei, mas existe um terceiro nome que ninguém sabe, que só o Corinthians sabe, que está sendo trabalhado nos bastidores. Pois esse nome ele descobriu no começo da noite. E as pessoas com quem ele conversou, aí eu posso dizer para vocês, assim, é muito quente mesmo. Só que o ficha 1 segue sendo o Dorival, porque o Dorival está 99% fechado. Mas surgiu essa possibilidade do Roberto Mantini. Então, assim, gente, é uma bomba, é uma novidade, ninguém estava cogitando. Falaram até, acho que o Marco Aurélio Cunha, hoje no Jogo Aberto, chegou a falar no Seedorf, que também é treinador e é holandês, né? E teria uma boa relação daqui a pouco com o Memphis. Fala português, gosta do Brasil, já jogou aqui, né? Adoraria trabalhar no Brasil. Mas aí eu confesso para vocês que eu não tenho muita expectativa, assim, eu não faço a menor ideia do que o Seedorf poderia desenvolver como treinador. O Mantini, cara, é aquela coisa assim, é um cara muito acima da média, né? Pro futebol brasileiro, inclusive. É um cara rodado. Deixa eu pegar aqui até a biografia do cara para vocês terem uma ideia. Roberto Mantini.
Roberto Mantini, cara, essa Itália dele de 2020 jogava para um caramba. O cara tem 60 anos, ou seja, não é um cara velho, pelo contrário. Bom, olha. Ah, ele estava na seleção da Arábia, o último. Seleção da Arábia Saudita, o último trabalho dele. Pegou a Itália ali naquele ciclo ali, né, de 2018 a 2023. Mas ele tem Zenit, ele tem Inter, né? Claro, Inter de Milão, Galatasaray, Manchester City. Ele tem. Na Fiorentina ele tem um aproveitamento bem baixo, assim, bem baixo. Nossa senhora, foi muito mal na Fiorentina. Na Lazio já foi um pouquinho melhor. Na Inter ele foi bem. Foi bem na Inter, né? Bom, ele ganha a Copa da Itália, a Supercopa da Itália e o Campeonato Italiano. No Manchester City. Cara, ele é campeão inglês com o City, eu não lembrava disso. Mano, a gente tá falando de um técnico aqui. Cara, eu vou botar aqui o currículo dele para vocês terem uma ideia. Olha isso aqui, gente. Olha isso, olha os títulos do cara como treinador, tá? Olha isso aqui, ó. Copa da Itália, pela Fiorentina, pela Lazio, pela Inter, com a Supercopa também. Ganhou mais de uma vez a Copa da Itália pela Inter, mais de uma vez a Supercopa pela Inter, Campeonato Italiano, Manchester City, Copa da Inglaterra, Campeonato Inglês, Supercopa da Inglaterra, no Galatasaray ele ganha também e depois pela seleção a Euro 2020. Irmão, que currículo, pai. Que currículo, papai. Que jogo maluco, velho. Que jogo foi esse? O Corinthians começou mal demais, mal pra caraca, muito mal. E aí, Félix Torres, palmas para o Félix Torres. Palmas para o Félix Torres. Olha, vou dizer um negócio pra você. Ô, zagueiro ruim. Ruim e desprovido de inteligência. Cara, com 14 minutos de jogo, pra que dar uma entrada daquela? Gente do céu, pra quê? Totalmente sem necessidade. Ô, Kleber Siqueira, precisamos de zagueiro urgente. Não dá pra entender, cara. Não dá pra entender como esse cara... Ele é grosso, ele é estabanado, sabe? Contra o Palmeiras, na segunda partida, na final, foi expulso. Caramba, velho. Agora, com 10, com um jogador a menos, o Corinthians jogou pra caramba, cara. Com 10, o Corinthians jogou muito bem. Time guerreiro, raçudo. O Ranieri, cara, que jogador. O Carrillo hoje jogando muita bola também. Então era um Corinthians diferente, cara, com a menos. E outra, né? Abemos goleiro. Hoje o cara chutou lá de longe, o Hugo foi buscar lá de mão trocada, pá. E no finalzinho, puta, aquele lance, cara. Mas o Hugo, ele tem... Além de ser um goleiraço, né? Tem estrela, né? Se impõe, é diferente. Tadinho do Donelli, velho. Tadinho do Donelli. O José Tome, fortíssimo Racing. Velho, é o que tinha hoje pela Sul-Americana, cara. É o que tinha, ué. Não dá pra jogar a Sul-Americana contra o Chelsea. Era o Racing do Uruguai. O São Paulo ontem ganhou do Libertad também. Um time horroroso, mas é o que tinha, ganhou. Donelli chama gol. Mas o Hugo voltou, cara. Edmar Luiz, inaceitável um time com o Corinthians não ter zagueiro. Puta, mano. Cadê o Kaká lá, o que gosta de falar? Cara, mas que zagueiro, né, velho? E olha que aquela hora ali, eu achei que a vaca estava indo pro brejo, porque o Racing estava dominando a partida e o Corinthians tomando sufoco.
Yuri Alberto hoje não estava numa noite das melhores. É verdade, Davi Silva, Félix expulso foi um reforço. Acabou sendo um reforço. Gostou do Mateuzinho, Benjo? Gostei. Mateuzinho hoje foi guerreiro, velho. Foi guerreiro. Vitor Aranã, nossos zagueiros só fazem merda. Ah! E ó, quem quiser participar com a gente aqui, é só você mandar mensagem no 11 91785 0011. Mas fala que é pra live do Corinthians, tá? Porque tá rolando também o pós-jogo simultâneo do Palmeiras aqui no canal, com o Kleber, o Paulo Serdã e o Léo. Né? Cadê o Mano, Benja? Olha, Gabriel, o Mano está para ser pai pela primeira vez. Né? Então ele tá lá já na expectativa, tá para nascer aí entre hoje, amanhã, sábado, por aí. Ricardo Santos Benja, o filho do Mano já nasceu? Não, está para nascer. Roberto Mantini, procede, Benja? Eu ouvi a história que ele foi oferecido, né? Oferecido. Olha, até onde eu sei, o técnico do Corinthians, até onde eu sei, pode ser que tudo mude. Será o Dorival. Até onde eu sei. Agora, se o Corinthians e a diretoria do Corinthians teve alguma coisa aí no meio do caminho, aí eu já não sei falar. Tá? Mas aonde eu sei é o Dorival. E também uma pessoa falou para mim que essa história que ele pediu 3 milhões não era verdade. Ele acertou lá a comissão técnica 2 milhões e 100, o que estava pegando era o tempo de contrato e a multa rescisória. Aí parece que o tempo de contrato acertou e aí eu não sei o valor da multa. Rodrigo Maranhão, bem, já só te agradecer pela força ao representar o futebol paraense esse ano, mostrando a todo o Brasil. Lembrando que dias 7 e 11 de maio vai ter as finais do Parazão aqui no canal do Benja, hein? Uma transmissão absurda, que nem foi ontem da Copa Verde. Marcão do Povo está falando de Roberto Mantini. Quem ofereceu o Mancini ao Corinthians foi o César. O César é um ex-lateral do São Caetano que foi jogar na Lazio. E parece que é o César que ofereceu o Mancini ao Corinthians. Mas, de novo, até onde eu sei, seria o Dorival. Kaká tem que ser titular contra o Flamengo. O Kaká, que eu falo, o pau no cu da mídia, é esse? A única coisa, olha, o único momento que ele teve aí, ó, no Corinthians de chamar atenção foi ele falar, pau no cu da mídia. Bem, João Antônio Oliveira não merecia uma chance com esse elenco? Pô, mas mandou ele embora, vai trazer de novo? Aqui a galera tá tudo reclamando que não tem zagueiro, né? Olha lá. Todo mundo aqui no chat reclamando que não tem zagueiro. Olha, eu gosto do Gustavo Henrique. Eu gosto do Gustavo Henrique. E eu não sei o que aconteceu com o André Ramalho, porque o André Ramalho, quando chegou ano passado, porra, chegou chegando, cara. O cara tava jogando muito. Muito. Eu falei, pô, o Corinthians acertou um zagueiro. Ele tava jogando um bolão. E aí, em 2025, não sei o que aconteceu, que realmente o André Ramalho, infelizmente, não estava jogando bola. Mas é muito bom zagueiro, não sei o que aconteceu. Não sei o que aconteceu. Fala, corintiana da gente fina do canal aí, diz o Romero, né, era uma obrigação após essa vitória contra o Racing no Uruguai, né. Eu vou te falar pra vocês, o timinho ruim desse do Racing, cara. E o Félix Torres tentou aprontar, né, não conseguiu de novo.
E o Corinthians conseguiu uma vitória suada, com o Hugo Souza voltando, brilhando. Vou te falar, se fosse o Donelli a gente tinha se dado mal. Mas o Corinthians conseguiu essa vitória. Vou aqui passar para vocês aqui o que o Romero falou logo após a partida, na entrevista para a ESPN, que era a detentora lá dos direitos da transmissão. E tem muita informação rolando sobre técnico também. Eu estou atualizando aqui as informações no meu outro canal. Quem não conhece o outro canal, que aí eu passo bastante notícia por lá, depois eu vou deixar aí na descrição para vocês que quiser acessar. Tem muita coisa rolando na questão do técnico e até do Mancini, né, que é do ex-técnico da seleção da Itália, começaram a falar agora. Uma loucura, mas vamos para essa situação do jogo sofrido do Corinthians, e o Romero abre aspas para ele aí: a gente precisava ganhar hoje, era uma vitória importante, deixamos pontos aqui contra o Huracan e também não conseguimos a vitória na Colômbia, então hoje a gente precisava ganhar, era uma obrigação ganhar de qualquer jeito e hoje foi do jeito Corinthians. A gente tentou, a expulsão dificultou muito, mas tentamos bastante para levar os 3 pontos, que vai ajudar muito para subir na tabela, analisou o Romero. Agora o Timão ele volta a campo pela Sul-Americana no dia 6 de maio contra o América de Cali pela 4ª rodada do torneio, né? Agora começa o retorno da primeira fase aí, né? Antes disso encara o Flamengo pelo Brasileiro no próximo domingo 27, que aí a gente tá esperando para ver se vai ter algum treinador para esse jogo. Novo Horizontino pela Copa do Brasil, dia 30, calendário apertado do Corinthians e novamente Campeonato Brasileiro Internacional e sem jogo fácil, né? No dia 3 de maio e na sequência esse jogo contra o Cali pela Sul-Americana. Então, galera, corrido aí a situação do Corinthians, muita coisa acontecendo. E a gente precisa logo de um técnico. Espero que essa situação se resolva logo. Beleza, galera? Essas as informações do jogo. Valeu, um abração. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal. E vai, Corinthians!